Boa noite, irmãos. Muita paz a todos. Alegria muito grande voltar aqui. É a segunda vez que eu venho. Primeira vez que eu obrigado. Eu fiquei muito emocionado a primeira vez que eu vim. Por conta de casa. Quando faz um estudo numa casa, a gente fica na expectativa de voltar. Até para que a gente... É uma coisa pessoal, sabe? Eu falo, poxa, será que eles vão me convidar novamente? Então, eu recebi com muita felicidade, muita honra a possibilidade de voltar aqui. A gente hoje, como o João falou na peça inicial, iremos tratar do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. À medida que eu for descendo os comentários, eu sei que o Senhor e a senhora vão trazer à luz esses ensinamentos que são do Cristo e que os senhores já têm certamente em seus corações e em suas mentes. Mas o exercício do Evangelho, de estudar, ainda que o tenhamos ele de forma didática, o exercício de estudar é que faz a gente tentar ser o Evangelho e mais desafiador ainda de praticar. Então, quando tenho a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus, eu me coloco nessa situação. Eu tenho a oportunidade de reencontrar com uma coisa que eu já ouvi, uma coisa que eu já sei, porém, vou revê-la para que eu possa praticá-la. E eu, Alexandre, tenho muita dificuldade em praticar esse Evangelho de Jesus. Eu tenho muita dificuldade em colocar ele no meu dia a dia, apesar de eu tentar. Eu tento, mas eu encontro dificuldades. E quis a espiritualidade me colocar como um orador para que eu possa falar mais para mim mesmo e reafirmar o Evangelho em mim. Isso que é interessante. A gente, como orador espírita, a gente consegue perceber isso, que os mais necessitados somos nós, que elaboramos o trabalho e viemos trazer para depositar em seus ouvidos enchendo. Eu, antes de trabalhar na divulgação doutrinária, na ida das casas espíritas para falar, pensava erroneamente que o orador era a pessoa que sabia. E não. Descobri na prática que nós somos os mais devedores. E por isso a gente tem que falar sobre o Evangelho, para que a gente possa encontrar facilidade na aplicabilidade do mesmo no nosso dia a dia. Como eu falei e repito, eu, como tenho uma certa dificuldade em aplicar, quando me tornei orador, estou tendo um pouco mais de facilidade em aplicar. Ou seja, olha que dificuldade. Né? Eu tive a oportunidade, uma vez, de tomar um café com o Divaldo Franco. Nessa oportunidade, era assim, uma coisa muito rápida. Eu, aqui no básico, acabou, eu estando assim com ele ao final de uma palestra dele, ele veio assim, eu era aquela pessoa que estava montando as cadeiras. E ao final ele disse assim, eu tive a oportunidade de estar com ele. Eu falei, pois é, estou fazendo alguns estudos na casa. Eu falei, não faça os estudos. Que bom, você é jovem, eu era jovem na época. Continue assim. Eu falei, poxa, mas é tão bom, né, fazer os estudos. Ele falou, é ótimo, você vai se encontrar. Eu falei, vou fazer. Mas ele percebendo a minha vaidade, ele falou assim, até porque nós, os oradores espíritas, temos essa missão de divulgar a doutrina de Jesus. Porque parece que de outras feitas, nós silenciamos muito o cristianismo. E agora viemos pagar
falando. Aí já baixa sua voz, traz a responsabilidade, e é por isso que o desafio está aceito por mim há muitos anos, e como eu falei, é uma honra, é uma alegria ter nas casas espíritas. E hoje, não diferente aqui, queremos falar sobre uma passagem que os senhores e as senhoras bem conhecem, a passagem de Lázaro, o episódio de Lázaro, o conto dessa personagem da Bíblia tão valiosa. Quando a gente fala em Lázaro, vem em nós aquela ideia da morte, do sepulcro. Mas estudando a fundo, iremos perceber que trata-se de uma mensagem de vida. E uma vez, eu vi uma pessoa muito famosa dessa da TV falar uma coisa tão errada, que quando ela tinha muita pena de Lázaro, ele quase foi morto, quase foi sepultado, e que quando ela via essa passagem, ela estremecia, nem ela não entendeu. Ela não entendeu que trata-se de uma renovação. Nós mesmos estamos aqui devidos de muitas dificuldades. Quantas vezes a gente precisa de nascer de novo no nosso dia a dia? As dificuldades que nós temos, as dores, as doenças, os apertos que passamos, é aquele momento em que estamos no sepulcro da dor, às vezes da falta de esperança, e nós fazemos o quê? Nós espíritas, apoiados nessa doutrina divina, essa literatura vasta de ensinamentos, a gente revive. Quantos de nós está aqui hoje e o ano passado, o mês passado, estava numa situação dificílima e hoje está aqui? E quando eu vejo uma pessoa mais idosa do que eu, mais valor eu a dou e penso assim: como essa criatura deve ter vencido tantas batalhas e precisou renascer tantas vezes. Precisou sair do seu sepulcro inúmeras vezes para estar aqui hoje. Quantos de vocês que eu estou olhando agora à fronte têm certeza que quantos Lázaros eu vejo nessa noite? Porque somos, porque precisamos de renascer todos os dias para lutarmos, para vencermos as vicissitudes da carne, os desafios da cabeça. Eu tive um exemplo em minha casa de uma irmã que era uma pessoa boa, é uma pessoa boa, e tinha uma bondade, uma criatura normal. Mas ela foi acometida de uma neoplasia, de uma hora para outra. Uma neoplasia detectada e que, graças a Deus, não tinha metástase. E logo que essa neoplasia foi detectada, ela começou a trabalhar o seu espírito. Ela me é um grande exemplo, a minha irmã Amélia, porque ela fez um caminho ao contrário. Quando a pessoa recebe uma notícia tão trágica e temerária, ela corre primeiro aos médicos e deposita toda a fé neles na ciência. Não digo que é errado, mas ela fez um inverso. Ela buscou todo o amparo espiritual. O que ela fazia, ela parou de fazer e começou a tornar-se uma pessoa evangelizada. E que, sobretudo, buscava a evangelização na crença dela. E quando ela se fortaleceu bastante, ela foi, então, ao médico para iniciar.
iniciou o tratamento da neoplasia, dessa terrível patologia humana, e logo logrou o êxito na cura. E ela, em depoimento, disse assim: o médico nem soube explicar como que o tal tumor secou e sumiu. Ele diz ser as quimioterapias. Claro, não vamos negar a ciência. Sobretudo nós espíritas, que temos a ciência como nosso norte. Aí eu não preciso entrar nesses pormenores. Mas ela, logo que logrou esse êxito, percebi que ela se tornou uma nova mulher. Uma mulher mais comprometida com Deus. Não que ela não era, mas agora mais comprometida com Deus. Mais comprometida com a família. E ela, eu posso afirmar, que venceu o câncer curando o espírito. Ela, então, renasceu. Se reinventou. Buscou o Cristo através dos ensinamentos de Jesus, algo que a fortificasse para que as rádios e as químicas não a deteriorassem. Conversando com ela nesse laboratório divino, que é a família da gente, né? A nossa primeira missão de amor, de compreensão, o nosso primeiro laboratório humano é a família. E eu, passando por isso em minha casa, encontrei nela esses ensinamentos. Quando ela diz assim: Alexandre, eu precisei renascer. Eu pensei, nossa. E não é diferente. E eu tenho certeza que, à medida que eu vou falando, cada um de vós traz à luz em suas consciências algo que venceu. Porque se você está aqui nesse dia 16, é porque você venceu muitas coisas. E é a mensagem do Cristo através da passagem de nós. O Cristo, quando passou por esse momento, ele não passou despretensiosamente. Ele não foi lá curar Lázaro, tirar Lázaro do sepulcro. Ele, como uma inteligência suprema, filho do Criador, ele sabia que tinha que fazer tudo o que foi feito. E está escrito em João, no capítulo, nos versos de 11 a 44, esta passagem. Jesus, com extrema sabedoria, e a gente vai estudar aqui até o costume judeu que ele venceu, que está na intertextualidade, quando o apóstolo João escreve: meus irmãos, Lázaro foi para a terra, segundo Emmanuel, no livro Consolador, no item 317, um exemplo à luz para que o mundo pudesse ver como é possível nascer, como é possível vencer, como é possível continuar. João 11, nos versos dele, conta que um tal Lázaro, de Betânia, estava enfermo. E Jesus havia ido embora da Judéia, porque estavam perseguindo o Cristo. Não conta, mas a gente vai lendo as intertextualidades e comparando a outras formas literárias. O Cristo tinha saído da Judéia e Lázaro adoeceu. E Lázaro, como os senhores bem conhecem, era irmão de Maria e irmã. E eram amigos de Jesus. E ela estava ali curando, ele estava enfermo, moribundo, como os senhores bem sabem, e João conta, no capítulo 11, que Marta mandou chamar Jesus para curar o seu irmão que estava doente. Ela manda o mensageiro, Jesus estava afastado, em Betânia,
tinha saído da Judéia, estava no refúgio, estava com seus apóstolos. E quando esse mensageiro chegou perto do Cristo, ele disse: Jesus, vim buscar-te, pois o seu amigo Lázaro, a quem tanto amas, encontra-se doente e morto. No caminho do mensageiro, Lázaro havia morrido, segundo a narrativa do apóstolo. E Jesus disse assim: vou ter com ele. E o mensageiro voltou. Jesus estava, segundo o texto, a 15 estádios. É uma forma de medir a distância. No momento, mas era uma distância de 2 dias de caminho. E Jesus permaneceu onde estava. Engraçado. Quando você recebe uma notícia de alguém que está à beira da morte, você rapidamente vai até o lugar. Ainda que para acender uma vela. Mas o Cristo, na sua sabedoria, permaneceu. Ainda disse aos seus apóstolos: Lázaro não está morto. Ele apenas dorme. E um dos seus apóstolos, mais desavisados, ainda contestou o Cristo, dizendo assim: se ele dorme, não há por que irmos até lá. Ele dorme, pois está morto. Mas essa morte é para a glória de Deus. E permaneceu mais um dia. E logo então, o Cristo foi atender ao chamado. O apóstolo João, no capítulo 11, ele não conta, mas a gente lendo de forma romântica, a gente imagina, né? Jesus, então, agora decide ir. E os seus apóstolos estavam assim: agora já não precisa, o homem já morreu. E Jesus morreu. E quando ele chega, ele é recebido por uma. Jesus, se o Senhor aqui estivesse, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: o seu irmão não morreu. O seu irmão irá de ressuscitar. E ela, tadinha, sem saber ainda a grandeza do Cristo, disse: sim, irá de ressuscitar no dia da ressurreição. Era o costume dos judeus, né? E ele disse assim: ele irá ressuscitar agora, porque aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Da mesma forma que aquele que não crê em mim, ainda que vive, morto parecerá. Pois eu sou a vida. Leva-me até Lázaro. Ela fala assim: mas já é de 4 dias. Ele já cheira a mão. Jesus vai estar curado. Quando ele chega ao sepulcro, o Senhor bem conhece a série de frases: remove a pedra. E removido a pedra, ele faz uma oração aos céus. Depois de um choro sofrido de um amigo que vê um outro num estado tão deplorável. Olha que lindo, olha que romântico essa passagem. Jesus chora por olhar para dentro de um sepulcro e ver que lá estava um amigo. Chorou, eu acho. E faz uma prece aos céus. E diz a outra série de frases que o Senhor bem conhece. Lázaro, saia para fora. E Lázaro, então, saiu do sepulcro. De encontro a Jesus e abraçado por Marta e Maria, Jesus diz assim: agora desatai-o e deixai-o. Desatai-o das ataduras que ele estava no corpo. Em algumas traduções, João Ferreira de Almeida da Bíblia, talvez esteja escrito: desatai-o, deixai-vos ir, ou então desligai-vos. Que é a mesma coisa.
depende da tradução. É uma passagem de vida. É uma passagem, como eu bem disse, que Emmanuel comenta, do Consolador, no 17, que é uma mensagem que a luz, quando entra em nossas vidas, tudo podemos. E vamos perceber que quando Jesus desliga Lázaro, ou desata, ou deixa ir, é uma mensagem muito linda que Cristo dá à humanidade. Vamos fazer um pequeno intervalo em João 11 e vamos até Lucas, o mesmo apóstolo, no capítulo 11, também nos versos 17. Conta o apóstolo que Jesus estava na cidade de Naim, como os senhores bem sabem. E, de repente, percebeu-se um cortejo, um funeral de um jovem, se eu tiver, e esse jovem estava indo ser sepultado. A mãe, chorando muito, um filho, naquele estado inerte, próximo ao momento do excesso, imagina-se que uma mãe está agindo contra ele. Percebe que Jesus está no campo, onde o tal cortejo passaria, na cidade de Naim. E ela chama Jesus e disse: Jesus, podes trazer meu filho? O traga. E Jesus prontamente põe a mão sobre o jovem, na cidade de Naim, e o jovem recobra a consciência. Aí a gente se pergunta, mas por que essa passagem do jovem, ela não é tão dita, tão divulgada como a de Lázaro? Porque Jesus era conhecedor das leis. Jesus era judeu. E o judeu tinha um costume de lhe dizer que, uma vez detectada a pessoa morta, precisaria de 3 dias para confirmar que estava morta. Olha que interessante. Quando ele ressuscitou, ou quando ele trouxe à lume novamente o jovem de Naim, com seu magnetismo, a gente vai estudar como se trata de um morto vivendo, porque Jesus não ia transgredir as leis, a gente vai chegar lá. Mas quando Jesus recobra, faz com que o filho recobre a consciência, ele tinha acabado de morrer. E para os judeus aquilo não alarmou tanto. Até pensaram assim, ele ainda estava naquele período probatório de 3 dias, talvez ele nem morto estivesse. Então, essa passagem foi muito apagada. Mas Jesus tinha que mostrar o seu magnetismo. Então, Lázaro foi a oportunidade. Por isso que ele esperou 2 dias onde estava e mais 2 dias de caminhada. E quando ele encontra com Marta, ela fala, mas já são de 4 dias. Entendeu? Porque ele queria provar para o judeu, queria provar para os estudiosos da época que o perseguiam, e ele podia fazer aquilo. E não foi como o filho na cidade de Naim, que prontamente foi restabelecido. Olha essa sabedoria do mesmo. Ele conhecia as leis judaicas. E Lázaro, como os senhores pensaram, bem conhece, foi trazido, ressuscitado, diria eu, reanimado pelo magnetismo de Jesus. No capítulo 16 do Livro dos Espíritos, a pergunta 424, quando Kardec pergunta se pode uma pessoa em estado quase a desligar dos laços, a desencarnar, pode essa pessoa ser restabelecida? Pergunta 424. A resposta dos senhores bem inglês. Sim. Pode ela, no momento em que estiver quase falecendo, ser acometida
de um magnetismo e este movimentar os seus fluidos que permitirão que os seus órgãos trabalhem novamente. E foi isso que aconteceu com Lázaro. Então, o Cristo tirou o Lázaro do estado em que ele estava pelo seu grande magnetismo. Ele estava em um estado letárgico, cataléptico, não sabemos. Mas no capítulo 16, da 424 do Livro dos Espíritos, ele trata, inclusive, da catalepsia e da letargia. A letargia é aquele aspecto em que a pessoa deixa todos os seus sentidos vitais quase imperceptíveis. Assemelha-se à morte, a letargia. A catalepsia, não. Parte do corpo para. Sobretudo, a consciência ainda mantém. E Lázaro estava num estado letárgico. Não importa. Importa que o magnetismo do Cristo trouxe de volta. Importa que Kardec teve a sabedoria de perguntar aos benfeitores se isso era possível. E eles disseram na questão, sim, é possível. E no capítulo 16, ainda tem uma análise desse fato, no Livro dos Espíritos, dizendo que o magnetismo pode, sim, trabalhar para o bem da pessoa, trazê-la de volta em estados críticos, e se até um centro ou uma pessoa encontra um médium, assim no capítulo 16, generoso, preparado, com outros médiums também preparados, o magnetismo pode curar. Imaginamos, então, que um centro e a mediunidade séria, bem trabalhada, pode acontecer algo parecido. Nosso encontro, né? Memória de um suicida, bem sabe o senhor e outras senhoras, que ainda criança, estava no caixãozinho. Não é isso? Ela estava para ser sepultada, ela era criança, a mãe dela estava ali. E se ela tivesse sido sepultada, olha que prejuízo. Nós não teríamos o Memória de um Suicídio, entre outros, né? As mensagens que dizia. E ela estava ali, no estado crítico, de excesso, letárgico, cataléptico, não sei. Mas sei que a mãe dela, com o mesmo fervor da fé, com o magnetismo que já era dela, todavia, entretanto, ela não sabia que tinha esse magnetismo, mas o seu amor de mãe trabalhou esse magnetismo em si, e numa oração que ela faz a Maria Santíssima, ela diz: traga de volta a minha filha, não deixe que ela morra, pois se assim o trouxer, eu vou ofertá-la a Maria Santíssima. De repente, um grito, um choro, a criança no caixão volta. Olha o magnetismo do amor. O magnetismo do amor de mãe. O Cristo trabalhou o magnetismo universal. O Cristo é o Cristo, quando ele faz o feito com Lázaro. Mas quem é mãe aqui sabe muito melhor do que o que eu estou falando. Quem é mãe sabe que no momento da dor, em que o filho está numa situação dificílima, ela rogando, depositando todo esse magnetismo, a pessoa, no caso da nossa irmã, retorna a consciência. É o magnetismo do amor. A gente, meus irmãos, muitas vezes não percebemos
quanto podemos fazer quando a nossa fé está trabalhada, está direcionada. Sobretudo os irmãos médios, né, que trabalham na mediunidade. O médium equilibrado, o médium que estuda, que tem esses conhecimentos muito melhor que os quais estão dizendo, pode, segundo o capítulo 16 do Livro dos Espíritos, pode salvar vidas. É por isso que eu tenho um receio danado de ser médium, de ser chamado de médium. Porque eu parto do princípio que eu já não tenho condição nenhuma. E quando eu vejo uma pessoa que se dispõe, estuda e consegue feitos maravilhosos, eu fico com uma admiração da pessoa. Eu estou falando em vários centros espíritas e cada um vai te contando um caso. Eu fui num centro espírita em Juiz de Fora e eu vi ali uma cura maravilhosa. O restabelecimento de uma pessoa através de um médium muito bem preparado. Eu falei, meu Deus, eu quero ser assim no dia. Eu quero ser assim quando eu crescer. Ter um médium que tenha essa vontade de salvar, essa vontade de estudar. Isso é muito importante. Lázaro, então, teve de Jesus essa aplicabilidade, esse fluido maravilhoso que veio ao mundo. Estava caparético, etático, não sei. Até duvido de que minha filha seria outra, porque naquela época não tinha definições. Mas isso, Alexandre, diminui Jesus quando a gente pensa assim como a doutrina espírita, então ele não fez um milagre. Na verdade, o que houve é um estado letárgico e o Cristo simplesmente restabeleceu. Isso diminui Jesus? De jeito nenhum. Isso exalta mais Jesus. Porque quantas coisas dentro dessa intertextualidade ele sabia. Demorou para não chegar, para provar aos judeus que ele podia, para que fosse tocado os sinos do cristianismo, não que ele queria aparecer, mas precisava que a multidão visse aquele feito. Jesus não precisava de números, de aplausos, mas ele deixou com que reunisse pessoas para ver, para que os sinos do cristianismo tocassem. Olha aqui o cristianismo, olha aqui o Deus. Ele estabelece casa, e isso não o faz menor. Até pelo fato muito simples. Se Jesus é o Filho de Deus, enviado por ele, um espírito mais que milenar, sábio, ele não iria transgredir as leis. Não é verdade, meu Deus? Se uma pessoa já estivesse morta, em estado de decomposição, o Cristo poderia restabelecê-la? Sim. Todavia, ele não faria. Para não transgredir as leis da vida, as leis que o próprio Deus deliberou. Nascer, viver e morrer. Eis a escala da evolução. Ele não ia transgredir essa escada do Jacó. Ele não ia transgredir a escada da evolução. Por isso que não importa em qual degrau da escada estejamos. O importante é não deixar de subir. Nunca deixar de subir a escada da evolução procurando estudo, cultura, centros espíritas sérios,
para que a gente possa chegar a essa conclusão com um coração muito puro, de não estarmos aqui diminuindo Jesus, mas entendendo ele na sua potestade. Ele quis provar para o mundo que nós podemos, através dele, deixarmos de sofrer. Esta mensagem é uma mensagem de renascimento, que nós encontramos em quase toda a literatura espírita. A gente podia passar a noite citando livros de Lázaro ou de pseudo-Lázaro, que às vezes lemos e não entendemos o porquê. O livro Voltei, do irmão Jacó, quando eu li, eu me arremeti muito ao Evangelho de João, a passagem de Lázaro. Porque ele renasce de novo. Muito embora não esteja nas linhas do livro Voltei, essa fala propriamente direta. Mas os senhores bem conhecem que o irmão Jacó, quando desencarna, né, ele era presidente da FEB, e tinha um homem de muita cultura, de muita... E no seu desencarno estava, me parece, que Andrade e a filha dele, o Bezerra, né? Estavam lá no momento em que ele estava, desencarnou, e ele viu ali o Bezerra, viu a filha e o irmão Andrade. Imagina que desencarna igual você já vê assim, o espírito do livro de Bezerra. Ele, então, achou que estava também sendo recebido no plano espiritual pelas mesmas pompas de um presidente da Federação Espírita, pelo Bezerra. Mas não, a espiritualidade o acolheu no amor, é claro, pelo seu trabalho, que não pode também ser diminuído, e ele foi levado a uma praia, lembra? Foi levado a uma praia, está lá no Voltei. E quando ele chega como espírito nessa história, ele desencarna e o irmão Andrade, o Bezerra e a filha, logo ele se viu numa praia. E ele estava muito consciente do seu desencarno. Não é isso? Se eu estiver errado, alguém me corrige. Ele estava muito consciente. Desencarnei, está aqui a minha filha, está o irmão Andrade, está o Bezerra. E num dado momento, estou diante de uma praia. Ele era um espírito estudioso, é claro. Ele ia ser uma pessoa leiga, nécia. Mas logo que ele se ingressa verdadeiramente no mundo espiritual, quando ele começa a perceber coisas, ele vai perceber, inclusive, que ele tem que renascer. Porque quando ele chega à praia, vocês lembram desse ponto? 16 outros espíritos estavam com ele, em estados críticos, que também desencarnou naquele dia, naquele momento, mas estavam ali em estado muito crítico. Uns nem sabendo que tinha desencarnado, e ele lá sabendo. De repente chegou uma senhora de idade que havia desencarnado nessa praia, trazida pelos espíritos, pelos benfeitores. E ela também chegou muito lúcida. Ela chegou muito consciente do seu desencarne. E ele ficou incomodado, não é isso? Ele fica incomodado. Falou, o que é essa moça, essa senhora aí, chegou toda... E ele ficou incomodado, porque olha, ele pensou que só ele tinha aquele estado de consciência. Então ele ainda estava um pouco sepultado, ele estava um pouco atado ainda pela sua vaidade, pelo ter sido presidente da Federação. E logo então, quando ele reza verdadeiramente no mundo espiritual, ele vai percebendo que ele não é um homem tão grande, que as coisas da terra, que as pompas da terra não faria lá tanta diferença, né? É isso que conta o livro. Então, ele se vê num salão, né, num dado momento, né, em que ele ia ter tipo uma igreja, um salão, não sei lá qual no livro, e que ele teria a oportunidade de falar a público todos os seus defeitos. Tem mais uma de coragem? Eu não teria. E ele teria a oportunidade de falar todos os seus defeitos. Para que ele se tornasse pequeno. Para que ele visse que ele era um homem
que, muito embora na Terra ele tivesse sido um homem importante, agora no plano espiritual ele teria que continuar lutando e continuar vivendo para romper com com as suas ataduras da vaidade. Então, Jacó nasce no mundo espiritual. Olha que interessante. Na Terra ele conseguiu grandes feitos, grandes coisas na federação espírita. Mas quando ele desencarna e traz consigo certa pompa, ele encontra depois a oportunidade do amor de Deus de renascer mais humilde. Não é isso? Aí ele vai fazer aquele curso de 200 dias, isso aí, né? Me corrijam, por favor. Na esfera física, onde ele vai reencontrar os espíritos que ele doutrinou sempre, né? Parece que ele vai num bar assim, num lugar, numa danceteria, não sei, assim, entende? E lá ele vai encontrando os espíritos que ele doutrinou no centro espírita. Os espíritos falam com ele assim: mas você aqui, Jacó, está no mesmo patamar que nós? Olha que como é que a pessoa tem que renascer, tem que reinventar. A pessoa, o espírito. Ele falou: eu estou aqui aprendendo. Porque quando ele doutrinava aquele espírito lá, que vampirizava pessoas na bebida, nos bares, nas boates, ele falava para que a pessoa, para que o espírito evolua, doutrinando, os doutrinadores sabem melhor que eu nunca doutrinei espíritas. Mas quando ele vai doutrinando, ele partiu do princípio, lógico que ele estava ajudando, ele estava de fato. Mas ele percebeu que quando desencarnou, ele se encontrou numa situação bem parecida. Até a ponto de ser reconhecido lá no bar, na boate, para você aqui, Jacó. E ele, então, estava fazendo esse curso, né? Para quê? Para renascer no plano espiritual. É muito lindo o roteiro. Eu tenho um irmão juiz de fora, que eu não sei se eu posso falar, não tem professor Alexandre, esse livro 40 vezes, mas não tinha percebido que ele passa pelo mesmo episódio de Lázaro. Ele foi chamado pela espiritualidade, acordou no plano espiritual, acordou das suas vaidades, dos seus títulos que já não eram tão importantes. E esta é a real mensagem que o Cristo quer passar para nós. Fica até que fala do Consolador, do Libertemos, do Chico Xavier. No Libertemos, ele trata justamente de Lázaro, quando ele fala assim, deixa eu lembrar, no livro do Libertemos, ele fala assim: o irmão redivivo, ele usa esse termo lá no livro do Libertemos, depois se confere. Lázaro, redivivo, não poderia estar só vivo para voltar a transitar. Ele tinha que estar vivo, mas para deixar as paixões anteriores. Quando Jesus manda desatar os laços de Lázaro, desligai-vos, desatai-o, ele diz assim: agora você continua a andar pela terra. Abre aspas, tá, gente? Na literatura, está assim. Mas Jesus quis dizer assim: agora você está vivo, mas você tem que ser uma nova pessoa. Desatai os laços de tudo que fizeram de errado no anterior. Agora, Lázaro encontrou de volta a luz, ouviu a minha voz e veio. Não venha como um homem velho, venha como um homem novo. É o convite de Jesus para nós. Sejamos homens novos. Esta é a verdadeira mensagem. Passagem de Lázaro. Muitas vezes, meus irmãos, os nossos túmulos em que a vida nos coloca em situações difíceis, em poços que percebemos não ter saída. Quanto de nós já nos encontramos assim? E quando você pensa que está tudo perdido, vem aquela mão de alguém, aquela luz de alguém, de um parente, de um filho,
filho, de um pai, de uma mãe, de um espírito, de um irmão da casa espírita, e naquele momento em que você está mais derrotado, ele fala assim, venha para fora, venha caminhar. Eu não conheço nenhuma instituição na Terra, dessas de nomes, não vou entrar, que faça feitos tão grandiosos como os centros espíritas. Os centros espíritas é aquela mão que tira as pessoas dos lugares mais terríveis. Porque quando a gente, em nossas entranhas de nossas casas espíritas, conversamos, sobretudo nas assistências fraternas, você encontra uma pessoa que chega até você com aquela ideia do suicídio, vocês já devem ter tido casos assim, não tem sempre que não tenha, sobretudo agora, nesses tempos em que o suicídio está em voga, está acontecendo de forma demasiada. Essa instituição espírita de Allan Kardec, de Jesus, o Centro Jerônimo Mendonça, composta a Casa Espírita, aí passaríamos a noite falando. Quantas pessoas são resgatadas por vocês, espíritas? Por vocês, que naquele momento em que a pessoa está moribunda, doente, perdida, é trazida à lume pelo Centro Espírita Jerônimo Mendonça, por uma palavra amiga, por uma assistência fraterna. Quantos de vocês, espíritas, fazem o papel de Jesus, reavivando muitas pessoas? Porque a mensagem de vida que trouxemos aqui, a mensagem de Lázaro, que contradiz a sua história de estar morto, esse homem estava cada vez mais vivo e saiu de lá mais vivo ainda. E o exemplo para os espíritos parece que foi o dever de casa mais bem feito, porque, repito, as instituições espíritas de Juiz de Fora, pelas que eu conheço, imagino que pelo mundo, mas vou me ater aqui, são verdadeiros lugares onde pessoas se comportam como Jesus, tirando irmãos de masmorra e trazendo ele a virtude. Pegando o irmão que transpõe aquele portão como uma pedra bruta, e você logo fazem uma pedra cúbica. E trabalhando ele mais, logo você o faz uma pedra lapidada. O irmão que muitas vezes chega chorando torna-se um trabalhador da casa. O irmão, muitas vezes, que chega com a ideia de suicídio, quando atendido por um centro, por um médium, por uma pessoa, por um seguidor de Jesus, fala com ele, desatai os laços da sua dificuldade e traz esse irmão para nós. Os centros espíritas, então, sem dúvida alguma, permitem que muitos Lázaros fazem que muitos Lázaros, eu dou testemunho disso, saiam de suas tumbas, de suas covas, de seus pensamentos suicidas, de seus pensamentos trevosos, de suas obsessões, e encontrem na casa espírita Jesus, através de vós, os frequentadores, os trabalhadores. E traz à luz todo aquilo que procurar o Cristo e relembrando todo aquele que crê em mim, Jesus, ainda que morto, viverá. Os centros espíritas facinho. Desperta em nós o desejo de ser mais espírita. Quando você vê, quando eu percebo que a pessoa chega lá no irmão Costa, num estado crítico, deplorável, e tão logo você vê ela trabalhando
Passa um ano e você vê ela dando palestra. Olha só. Olha como é que tira a gente do buraco. Muito obrigado. Uma hora falando sem parar. Você me desculpe. Mas é o que eu trouxe com todo carinho para essa casa em que eu pretendo voltar muito. Será muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de trabalhar na divulgação da cultura.